Boa noite. 10 de setembro, saiba agora o que é notícia na edição de hoje no JG. Anuário da Segurança Pública revela queda no índice de mortes violentas no Maranhão. Após protesto, Prefeitura garante intervenções em área em que ocorreu o acidente no Jaracati e delegada que investiga acidentes de trânsito aponta que mais de 200 ocorrências já foram notificadas este ano, boa parte delas por embriaguez ao volante. Veja ainda a licitação para a obra na rodoviária de São Luís. Depois do acesso, a equipe do Sampaio Corrêa é recebida pelo governador no Palácio dos Leões e as ações de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. Agora, no Jornal da Guará. Foram divulgados os números da violência no Brasil no Anuário da Segurança Pública. É um documento que traz o compêndio de todas as ocorrências de mortes violentas intencionais, de casos de feminicídio, de crimes contra o patrimônio e do financiamento da política de segurança. Bom, esse documento trouxe algumas boas notícias para a gente que vive aqui no Maranhão. Olha só, tivemos uma redução no número de 14,1% nos números de mortes violentas intencionais, como os assassinatos, por exemplo. Se levarmos em conta só a capital São Luís, a queda foi ainda maior, 37,4%. Esse número que a gente mostra aí. Os casos de latrocínio também caíram no ano passado de 27,1%. E de lesão corporal, seguida de morte, a queda foi de quase 60%. Vale ressaltar também um dado que não está aqui na tela, se refere ao número de feminicídios. A Secretaria de Segurança disse que este ano de 2019 foram notificados até agora 36 casos de feminicídio em todo o Maranhão. Esses são os principais indicadores, mas é possível acessar o portalguará.com e encontrar estes e outros detalhes. Se a volta para casa agora à noite está tranquila, dentro dos padrões esperados para o trânsito de São Luís nesta terça-feira, com registros de congestionamentos nas principais vias, nessa hora do rush, o mesmo não se pode dizer da manhã de hoje na capital maranhense, que teve um tráfego caótico nas vias. A situação foi ocasionada pela manifestação de moradores do Jaracati que cobravam medidas urgentes para reduzir a ocorrência de acidentes naquela região. Como todos sabem, 4 pessoas morreram no domingo após um acidente de trânsito em que o carro despencou sobre as casas. Com esse protesto, o trânsito travou. O que se viu foram muitos congestionamentos, lentidão e uma manhã de caos para o ludovicense. Manifestação clara, com todo o direito que eles tiveram de fazer diante da situação de vulnerabilidade em que eles se encontram. Pela tarde, houve uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública para encaminhar pedidos dos moradores de forma a resolver essa situação de violência e que esses moradores estão sendo submetidos. Ainda nesta edição do JG, vamos voltar a falar sobre esse assunto, inclusive ouvindo a delegada responsável pela investigação do caso. Bom, eu quero chamar a atenção agora para um assunto muito importante que todos precisamos acompanhar. Afinal de contas, lida com o seu dinheiro, patrimônio público e lida também com outra situação delicada, a segurança de quem usa o terminal de embarque de passageiros, que já está na fase final da licitação para a reforma da rodoviária de São Luís. Um alento para aquele frequentador que ali embarca e também para quem trabalha ali. Entre a correria da cozinha e o atendimento aos clientes, Rosenira conversa com a gente. Ela conta que trabalha na rodoviária há mais de 20 anos e que depois da interdição de parte do terminal há quase 6 meses, as vendas despencaram, quase 80%. Graças à Rodoservice, que está nessa luta durante esse tempo inteiro, há 2 anos, mais de 2 anos, que nós estamos lutando para que haja uma licitação. Então, por muitas vezes foram marcadas, por muitas vezes foi adiada. A solução à vista é o processo de licitação, que tramita desde 2017 e agora está em fase final. A Agência de Mobilidade Urbana aguarda o período de recurso para declarar a vencedora da licitação. A empresa Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico está em primeiro lugar.
3 empresas participaram do processo e a segunda colocada tem prazo médio de 5 dias úteis para apresentar recurso. Após as 3 empresas que participaram no processo licitatório apresentar essas propostas, nós estamos com uma dessas empresas em primeiro lugar, é a empresa Sinarte, e o governo do estado espera o decorrer do prazo recursal previsto em edital e na legislação para declarar oficialmente essa empresa como sendo vencedora. A concessão é de 20 anos e o investimento deve mudar a cara da rodoviária na capital maranhense. O edital prevê que deve ocorrer um investimento mínimo de 4,5 milhões. Esse investimento, por exemplo, hoje contemplaria a necessidade de recuperação da cobertura do terminal, que deu causa à interdição de 15 plataformas e que é um pleito tanto da sociedade quanto dos permissionários que trabalham no terminal rodoviário. Com a licitação finalizada, passageiros e comerciantes esperam que os tapumes e o transtorno passem e que as melhorias estruturais comecem a chegar. Nosso assunto agora são os focos de queimadas na Amazônia Legal. O Maranhão ainda detém baixos indicadores, mas o Exército continua de prontidão no trabalho de prevenção, contenção e para apagar os incêndios. A boa notícia é que no Maranhão os focos de incêndio recuaram de agosto até agora. Na semana passada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 25 focos, contra 404 detectados só no dia 25 de agosto, quando o governo do estado aderiu ao decreto presidencial que proibia as queimadas como prática de preparação do solo e determinava o envio de tropas federais para as regiões mais atingidas no país. O Exército Maranhense enviou militares para os municípios da Amazônia Legal e para o auxílio no estado do Pará. Hoje, nós temos 35 militares no município de Mirador, apoiando as ações do Corpo de Bombeiros do Estado e do Batalhão de Polícia Ambiental e apoiados também pelos helicópteros do Centro Tático Aéreo da Polícia Militar do Maranhão. Nós temos 35 militares reforçando as ações lá no estado do Pará e temos aqui ainda cerca de 150 a 200 homens capacitados, preparados para serem empregados a qualquer momento nas ações necessárias aqui no estado. Logo após o período chuvoso, o Maranhão chegou a liderar o índice de queimadas entre os estados do Nordeste e ficar na 6ª colocação em relação ao país. Boa parte por conta da prática de queimadas que contribuíram para os elevados índices de focos de incêndio. Mas por aqui, o clima, o solo e a vegetação também influenciam para que o fogo se espalhe mais rapidamente. Por isso é importante denunciar para uma ação efetiva de combate aos crimes ambientais. Havendo um foco de queimada na sua área, ligue para 193, ligue para as instituições que são responsáveis. O Corpo de Bombeiros está com tropas espalhadas por todo o estado, tem as suas brigadas que foram capacitadas na maioria dos municípios para serem empregadas em reforço e nós temos as nossas tropas também prontas e em condições de reforçar as ações. Além do Exército, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, o monitoramento é reforçado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que realiza palestras educativas e ações de combate às práticas de uso de fogo em parceria com outros órgãos. A seguir, a campanha de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo e a Assembleia vai realizar sessões itinerantes. Os detalhes depois do intervalo, agora são 6h40. Para ampliar a atuação no estado e conhecer como pensam moradores dos 4 cantos do Maranhão, a Assembleia Legislativa passará a contar com ações itinerantes. O projeto de resolução legislativa foi aprovado pelo plenário e o Assembleia em Ação vai percorrer todo o estado. Uma forma de fazer a Assembleia Legislativa conhecida de todo cidadão maranhense. As câmaras municipais devem ser o endereço desses encontros. Nós queremos que o cidadão de todo o Maranhão conheça a Assembleia, saiba o que é produzido aqui e principalmente que ele tenha consciência de que muitas leis que são aprovadas aqui na Assembleia, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Por isso, é importante que todos saibam, até para que cada vez mais valorize o papel do Poder Legislativo e valorize também a importância da sua escolha pessoal
até mesmo no momento do voto. A proposta é que a Casa do Povo, também representada neste painel, chegue uma vez por mês a uma região diferente do estado. No primeiro encontro, que acontece em Balsas, será definido o próximo destino do Assembleia em Ação. Além da troca de experiência entre parlamentares, o projeto deve funcionar como uma plataforma onde possíveis legislações que atendam às diferentes regiões sejam discutidas. Isso pode implicar em indicações não só ao Poder Executivo Estadual, como às prefeituras. Pode também resultar em novas leis que podem ser propostas e sugeridas pelas pessoas. Pode suscitar novos debates políticos na casa, que também são debates importantes para o Maranhão. O mês de setembro marca a conscientização contra o suicídio. As ações vão focar especialmente no público jovem, com o tema Converse, Conte Comigo, Escolha Viver. A Claudiana estava distribuindo abraços de graça. O poder do abraço. A gente necessita do amor. O abraço grátis, ele passa aquilo que às vezes a gente sente. Às vezes a única coisa que a gente precisa é de um abraço grátis, um abraço que a gente se sinta confortável. A Claudiana e todos esses jovens participaram da palestra de lançamento da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, realizado pelo governo do estado no auditório do Instituto Federal de Educação, o IFMA. Em pesquisa recente feita pela Universidade Federal de São Paulo, a taxa de suicídio entre os anos de 2006 e 2015 aumentou 24% entre os adolescentes. Com a juventude, sobretudo, muito influenciado hoje por nossas redes sociais e pela internet, a gente tem uma onda de jovens se automutilando. Então a gente também precisa falar sobre isso. Então é significativo que a gente comece a campanha Start hoje, aqui a campanha do Setembro Amarelo, falando para jovens e mais do que isso, falando sobre como é importante viver. A Rede de Atenção Psicossocial do Estado conta com 2 CAPs do tipo álcool e drogas que atende 24 horas por dia, além de uma unidade de acolhimento e 3 residências terapêuticas que reforçam a prevenção ao suicídio, feita por uma equipe multidisciplinar. Para falar mais sobre essa rede de apoio a pessoas que procuram atendimento psicológico e sobre a campanha Setembro Amarelo, está aqui comigo Isabelle Rego, chefe do Departamento de Atenção à Saúde Mental do Estado. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gostaria de agradecer o convite da TV Guará. Perfeito. Estamos aqui à disposição. Pois vamos falar desse mês que nos remete a uma reflexão e que é importante, vem ganhando força, não só no mês de setembro, as discussões têm sido se acalorado, mas o que propriamente a campanha vai focar. A gente viu ali o secretário falando sobre a atenção à juventude. Esse é o foco mesmo? Isso, Hugo, a campanha Setembro Amarelo, ela é um mês que nós convidamos a esses jovens, toda a população, a conversar sobre a valorização pela vida, sobre a questão da prevenção do suicídio e outros transtornos mentais. O nome da nossa campanha, do lema da nossa campanha é Converse, Conte Comigo, Escolha Viver. Então nós estamos levando essa proposta de conversar nas escolas, de sairmos de dentro dos serviços também de saúde mental e levar essa proposta à comunidade, às escolas, às universidades e todos os meios em que as pessoas estão abertas a escutar. Essa é a nossa proposta, de levar de fato a discussão sobre saúde mental. Agora, essa questão da saúde mental funciona bem complexo, de forma bem complexa. Quem está passando por uma situação dessa, a gente não percebe, a gente não identifica, né, não está transparente ali no visual e nem sempre ela vai dizer que precisa de ajuda de alguém. Como as pessoas devem ter essa observação nesse ciclo de amizades, nesse ciclo do trabalho? Como observar? Pois não. Essa tua pergunta é de fundamental importância porque a maioria das pessoas passam por isso. Por essa falta também, às vezes, de informação dos serviços de saúde mental. Então, na campanha, como durante todo o ano, nós estamos levando essas informações aonde buscar ajuda, né? Sobretudo, de estimular também essa pessoa a falar, a conversar, a buscar ajuda. Na escola, um exemplo muito clássico os alunos vão buscar os professores. Os professores, por muitas vezes, não têm
eles escutam, encaminham, mas precisam realmente dessa rede de apoio, essa rede de atenção psicossocial para poder dar esse suporte. E aí nós estamos levando também essas capacitações às escolas, porque é isso que você perguntou, os sinais e sintomas. Às vezes uma pessoa um aluno que é muito tímido, fica no fundo ali da sala, sem expressar o sentimento e sem falar do seu sofrimento, ele já está emitindo ali pela expressão corporal, pelo não falar, pelo não interagir com a turma, algo atípico, algo que pode ser sinalizado como sofrimento. A timidez é um ponto, mas a gente tem exemplos, por exemplo, de nomes de pessoas nacionalmente conhecidas, como um comediante, o Whindersson Nunes, que apresentou recentemente que estava num quadro de depressão, né? Que é um dos passos para o passo do suicídio. E aquilo chamou a atenção da sociedade, como uma pessoa com um vigor tão alto astral e estava num processo desse de depressão. Às vezes até o inverso, ele precisa ser investigado. Isso. E as pessoas estão capacitadas, os centros estão preparados para esse tipo de diálogo também? Pois não. Outra questão que a gente vem discutindo bastante em cima dessa questão midiática que estou me colocando, do comediante, essa questão de se postar no Instagram, no Facebook, só fotos bonitas, sorrindo. Onde o mundo parece ser belo. Isso não retrata a sua vida. Isso é um momento, né? A gente escolhe realmente a foto mais bonita para postar naquele momento, mas às vezes as pessoas se escondem um sofrimento atrás de um sorriso. E aí, essa tua pergunta em relação aos centros de atenção psicossocial, sim, os profissionais eles são capacitados e habilitados a atender toda essa demanda. Porque, às vezes, é necessário só escutar. A pessoa ela só quer falar. E outra coisa também é a quebra do tabu. Porque, principalmente, uma pessoa que está ali à frente, que é comediante, como tu colocaste o exemplo, para ela romper essa barreira, né, da coragem de falar, que está sofrendo, que precisa de ajuda, também é algo que precisa ser vencido. E é por isso que esse mês de setembro nós estamos colocando de fato os profissionais nas escolas, nas faculdades, na praça. Né? Agora mesmo teve um evento na Praça Maria Nauro Machado, em que a gente vai falando. Eventos em que não são palestras, são rodas de conversa, onde a gente vai chamar esse jovem a se colocar. E, de fato, às vezes ele só está esperando essa oportunidade para se colocar. A campanha tem esse mote de atenção ao jovem, mas isso não quer dizer que ela atende somente aos jovens. Afinal de contas, é um fato que é uma situação que acomete qualquer pessoa, seja ela homem, mulher, jovem, idoso, até criança, né? Sim. Esse recorte para os jovens, na verdade, em cima de dados assustadores, também das tentativas de suicídio, Hugo. Porque nós temos só agora, no ano de janeiro a julho, nós temos uma estatística de 410 casos de tentativas já. Isso inclui a questão da automutilação, onde o jovem ele quer expressar no corpo o seu sofrimento, algo que é interno, ele vai expressando de forma de cortes e outras automutilações. Levando em consideração essas nossas conversas, esses nossos diálogos com a escola e com os jovens, se buscou também um recorte para os jovens, pela necessidade e pela urgência. Mas a nossa campanha ela tem várias atividades, como eu já falei anteriormente, e assim, é aberta ao público como um todo. O diálogo dentro de casa também é importante entre pais e filhos, afinal de contas, tem que se discutir bullying, tem que se discutir sobre as primeiras relações amorosas dentro da própria escola, o primeiro namorado, as primeiras relações até sexuais também, para que tudo isso seja aberto e evite um caso pior? Na verdade, a família é o primeiro vínculo de confiança. Para que a gente possa falar, a gente precisa estabelecer um vínculo de confiança. Então, na família, é necessário falar e escutar. Né? Então, assim, é de suma importância, nós capacitamos nas escolas, os centros, os conselhos estudantis. E nesses conselhos, nós temos representatividade dos professores, alunos e família. A família, ela faz parte desse contexto, sim. Ela precisa estar inserida nesse contexto. Temos exemplos de situações em que a família não sabia que o filho se automutilava. Ele usava manga comprida, ele escondia.
e a escola identificou. Por essa falta de diálogo, né, e por às vezes também questões que estão escondidas. Mas essa tua pergunta ela é muito pertinente porque é o primeiro vínculo de confiança é a família. O que falar da campanha? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas atividades que as pessoas vão poder estar dialogando, estar participando? Pois não. A nossa campanha ela vai durante o mês todo, mas nós estamos conversando durante o ano todo, né? Mas assim, as atividades pontuais são as atividades, sobretudo, nas escolas, nas faculdades. Nós vamos ter um seminário de prevenção ao suicídio, que ele vai acontecer dia 17, na Assembleia Legislativa, e nós estamos chamando essas pessoas, toda a sociedade, representantes, lógico, das escolas, representantes da sociedade civil, representantes dos outros serviços também que não são saúde mental, porque nós precisamos sair dessa caixinha que só se trata questão de depressão ou transtorno mental dentro da saúde mental. Não, nós temos as unidades de saúde básica, né, que podem também estar auxiliando e estar encaminhando para serviços especializados. Às vezes a pessoa ela chega naquele primeiro momento numa unidade básica de saúde perto da sua casa. E aí os profissionais precisam estar capacitados e nós, como Secretaria de Saúde, nós realizamos essas oficinas de capacitação também para a atenção primária. O que falar também sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem um contato, tem um número que a gente faz a ligação, também é um aporte, é um suporte para esse momento? Sim, sem dúvida. Nós hoje falamos, Hugo, de fato, de uma rede de apoio. Sim. Né? Então, é super bem-vindo a questão das parcerias. O CVV é um instrumental de muita importância, porque ele está lá 24 horas para receber essa ligação e 24 horas para estar escutando. Então, às vezes falta, como a gente vem falando durante toda a entrevista, a questão da escuta. Às vezes a pessoa só quer falar, né? Então, é de suma importância, sim, o CVV, assim como outras parcerias. Perfeito. Bom, queria agradecer a participação da Isabelle Rego, chefe do Departamento de Atenção à Saúde Mental do Estado, desejar sucesso nessa campanha e que essa bandeira seja erguida com muita força e, como você disse, por vários parceiros. Sim, nós que gostaríamos de agradecer, né, pela essa oportunidade de estar falando da campanha e convidar assim, toda a sociedade, converse, conte comigo, escolha viver. Podemos dialogar, de quebrar esses tabus de fato dos transtornos mentais durante todo o ano. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Boa noite. Bom, a seguir, o andamento das investigações da morte de 4 pessoas após o acidente de trânsito no Jaracati. Acidentes de trânsito com mortes já somam mais de 50 na região metropolitana de São Luís. Agora são 6 horas e 57 minutos. Olha, depois de ouvir testemunhas e realizar a perícia para responder com precisão o que provocou o acidente no Jaracati, que matou 4 pessoas, a polícia vai continuar investigando o caso. Moradores fizeram uma manifestação para cobrar celeridade dos gestores públicos na resolução dos problemas daquela região. De janeiro até agora, 55 pessoas morreram vítimas da violência no trânsito na região metropolitana de São Luís. Isso representa uma morte a cada 4 dias. Na Delegacia de Acidentes de Trânsito, chegam a 211 os inquéritos que investigam embriaguez ao volante, lesão corporal e morte, como a que aconteceu no domingo no bairro Jaracati, que matou 4 pessoas. Dentre esses inquéritos são casos de homicídio no trânsito, lesão corporal no trânsito e embriaguez no trânsito. Dentre eles, o que mais ocorre é a embriaguez no trânsito, imprudência. A perícia no local do acidente já foi realizada e testemunhas continuam sendo ouvidas. O condutor do veículo, Vitor Rian, permanece internado em um hospital particular, mas é considerado preso de justiça, já que foi detido em flagrante. Quando tiver alta, ele vai passar por uma audiência de custódia. Ele foi autuado em flagrante, portanto ele é preso de justiça. Ele está sob custódia no hospital, mas ele é preso de justiça. E ele provavelmente ele vai ter uma audiência de custódia e só a justiça vai determinar, né, para onde ele será encaminhado.
O acidente motivou uma manifestação nesta manhã na Ponte Bandeira Tribuzzi. Com isso, boa parte da cidade ficou parada ao longo da manhã, em um movimento que se dissipou por volta do meio-dia. Os moradores cobram a instalação de redutores de velocidade e muretas de proteção para evitar que acidentes, como o registrado no domingo, volte a se repetir. Parentes e amigos das vítimas do acidente participaram da manifestação. Então o que a gente está reivindicando aqui é que se faça justiça, não permita que apenas uma simples fiança bote esse rapaz em liberdade. Nós conclamamos o judiciário, a OAB, os defensores públicos, a promotoria, todas as esferas judiciárias que tomem providência, que não deixe que isso aconteça, o que é muito triste. É um sentimento de dor repetido, porque há pouco tempo morreu uma criança, não foi feito nada, né? E agora foram várias pessoas e está sujeito a ser mais, porque a gente precisa de uma barreira, de uma proteção, porque a gente sabe, o povo não tem educação, não vai parar, está sujeito a acontecer novamente. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que, em reunião com uma comissão de moradores, ficou acordada a implantação de uma mureta, além da colocação de agentes para orientação do trânsito, mudanças na configuração geométrica da via nas proximidades da Casa da Mulher Brasileira, na sinalização, a intensificação nas ações educativas naquela área. Olha aí, passa bem o radialista e locutor Lasca Campos, que sofreu um acidente na madrugada de hoje em São Luís, na Avenida dos Franceses. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves e com dores na região torácica. Mas passa bem, a polícia vai investigar as causas deste acidente. Bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco mais informações aqui no Jornal da Guará. Antes você fica com a Tábua de Marés. Para esta quarta-feira, a Tábua de Marés apresenta a primeira pré-mar às 5h01 da manhã, com 4,8 metros. Já às 11h29, acontece a baixa-mar, com 1,1 metro. À tarde, nova pré-mar às 5h30, com 5,1 metros. E, por fim, a baixa-mar às 11h47, com 1,1 metro. Não é de hoje que é possível perceber em vários pontos da cidade locais abandonados com placas de vendas de maneira diferente, convocando os proprietários do terreno a aparecerem, porque há compradores para aquele local. A ação de marketing tem surtido efeito para as vendas dos imóveis e, com isso, espaços antes abandonados podem gerar lucro para todos. Em vários bairros da cidade, eles estão ali, abandonados, servindo como depósito de lixo, esconderijo para criminosos e como espaço para a proliferação de doenças. Porém, muitas vezes esses terrenos têm alto potencial de negócio, como este localizado no centro da cidade e que despertou o interesse de um comprador. Aí entra em ação uma estratégia de busca pelo proprietário, adotada por muitas imobiliárias, que fazem um verdadeiro trabalho de investigação que, quando não dão certo, o jeito é apelar para uma placa como esta, que deixa claro o interesse pela área. A gente faz toda uma pesquisa antes de investigação realmente no local e quando não se encontra realmente o proprietário do imóvel, nós fazemos exatamente a placa, mostrando ao proprietário, através dessa placa, que nós temos uma oportunidade de negócio para o imóvel. Uma estratégia que tem dado certo, mas que requer um trabalho minucioso dos corretores, uma vez que esses terrenos estão há muitos anos abandonados por diversos motivos. Para que o corretor de imóveis ou a empresa imobiliária trabalhar um assunto desse, tem que passar por esse processo legal. Primeira parte é ele chegar até o cartório de registro de imóvel, que é o órgão maior que dá toda uma estrutura e um arcabouço de guarda daquele lote ou daquele empreendimento. Sem isso vai ficar difícil. Por quê? Porque nós, como corretores de imóveis ou empresas imobiliárias, nós precisamos estar calçados de quê? De uma autorização do proprietário ou do próprio município, se ele está colocando um imóvel à venda através de um leilão ou qualquer coisa que seja esse parâmetro, né? Ou também os seus herdeiros. Antes de ser uma estratégia de negócio,
Essa iniciativa cumpre uma função social, já que dá aos terrenos abandonados uma utilidade. Ajudar a construir novos ambientes, né? E o terreno baldio ele não é interessante para ninguém. Não é interessante para a prefeitura, que deixa de arrecadar um valor maior quando há uma construção, né? Porque o valor do IPTU só do terreno é inferior quando há uma construção. Então, é uma busca exatamente de melhoria da cidade. Vamos seguir agora falando de futebol. O Imperatriz deu adeus às chances de subir para a Série B no ano que vem, ao ser derrotado no Rio Grande do Sul pelo time do Juventude na noite de ontem. O Imperatriz foi goleado por 4-0 e foi o único a não avançar na chave. O único do Nordeste também a ficar fora das semifinais, já que nos outros jogos se classificaram Sampaio, Náutico e Confiança. O Confiança vai enfrentar o Sampaio na semifinal da Série C. Os jogos vão ser realizados nos próximos 2 sábados, dias 14 e 21 de agosto de setembro, às 5 da tarde. O Sampaio decide a vaga na final no Castelão por ter melhor campanha. Bom, já os jogadores do Sampaio foram recebidos hoje pelo governador Flávio Dino no Palácio dos Leões, após conquistarem o acesso para a Série B em 2020. O Sampaio venceu por 3-2 o São José e garantiu o acesso à Série B no ano que vem e pode conquistar o campeonato na Série C deste ano. A homenagem contou com a presença do governador Flávio Dino, do secretário de Esportes, Rogério Cafeteira, e também do técnico do Sampaio, João Brigatti, além dos jogadores em uma grande festa. Portanto, parabéns mais uma vez aí ao Sampaio Correia. Bom, e a gente vai com essas informações encerrando. Bom, a gente tem outra informação aqui, também falando sobre outro esporte, que é a velocidade. Estão abertas as inscrições para a Corrida do Bem. O evento será realizado na Avenida Litorânea, às 6h30 da manhã, e todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado à Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer. Aí embaixo você já está vendo na tela aparecendo um endereço eletrônico que você pode acessar e ficar por dentro do roteiro, dos valores e todos os detalhes dessa corrida. As inscrições estão abertas até o próximo dia 24 de setembro ou até se esgotarem as vagas, que são limitadas. Outras informações no portal guará.com. Você fica agora com os analistas. Amanhã nós voltaremos às 6h30. Uma excelente noite a todos e até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.